Rapaziada, fizeram o Steve molestador, o Steve P. Diddy, o Steve Jack e todo tipo de coisa que você possa imaginar. Parece que a cada dia que passa, a comunidade do Minecraft vai ficando cada vez mais suspeita. Claro que ainda tem muita coisa boa, na verdade a grande maioria das coisas são boas, mas tem uma pequena parcela da comunidade que são bem estranhas. Tudo começou com um mod de uma mulher bem suspeita aí, e eu nem irei falar o nome dela para não me dar problemas, mas quem sabe sabe. E para resumir um pouco aqui para vocês, uma senhorita é adicionada no seu mundo, onde a mesma oferece os seus serviços em troca de ouro, diamante, esmeralda e por aí vai. E olhando para ela, eu acho que vocês já sabem qual serviço ela presta, né? E desde aí, várias pessoas começaram a explorar as milhares de possibilidades que dá para fazer em um mod do Minecraft. E é lógico, todos eles mais 18. Mas esse mod em específico ficou tão, mas tão famoso que chegou a ser banido pela própria Mojang. E é lógico que como uma empresa séria, eles não gostariam de um mod dado job dentro de um jogo infantil, né, rapaziada? Pelo amor de Deus. Eu só fico me perguntando quem era o perturbado da cabeça que baixava esse mod para realmente jogar ele na íntegra. Essa pessoa com certeza já fracassou na vida. Então bem, não demorou muito para que ele fosse banido eternamente, né? Não tem como você baixar de jeito nenhum, pelo menos do jeito tradicional. E se eu não me engano, esse foi o primeiro mod a ser banido definitivamente. Pelo menos na minha concepção, né? Se algum outro foi tão ruim assim que foi banido para sempre, deixe aí nos comentários. Agora voltando para o Steve, que é o tema principal desse vídeo, ele também tem um potencial gigantesco para ser banido. E antes de eu falar a história extremamente bizarra dele, temos que saber como o mod Grotesque Steve funciona. Ao você instalar esse queridão no seu PC, de alguma forma não convencional, até porque esse mod já foi banido, né, das launchers que tem lá a paginazinha bonitinha para você baixar, você irá adicionar um Steve bem doidão no seu mapa, que vai te perseguir aonde quer que você esteja. E quando ele estiver perto de você ou no seu campo de visão, irá começar a tocar uma música bem animada. E quando ele finalmente chegar em seu cangote, o Steve maluco vai te deixar lento, começar a te lamber e depois vai te mandar de F. Aí sim, ele também te dá umas sarradas aí no processo. E é lógico que também tem que ter uns barulhos bem estranhos nisso tudo. Ai, ele... Sai! E outra coisa que pode acontecer é você ser literalmente comido pelo Grotesque Steve. E aí você é levado pra dentro da barriga dele, que é meio que um mundo separado do normal, né? Como vocês podem ver aí, você está literalmente no estômago dele. E cara, isso daí já é meio bizarro por si só, né? Eu não sei quem gostaria de baixar esse mod por conta própria, mas tudo bem. Mas sinceramente, até aqui é um mod bobinho. Comparado ao daquela mulher, não é nada muito explícito e também não muito polêmico, né? Pelo menos de primeira impressão, quando ele tá no seu jogo ali e tudo mais. Mas meus amigos, fiquem tranquilos que tudo isso só é a ponta do iceberg. Quando nós vamos saber a origem dele, é aí que as coisas ficam infinitamente mais insanas e grotescas. Então prepare seus estômagos aí e a sua mentalidade, amigão, porque o negócio aqui vai ser tenso. Tudo começa no 4chan. Sim, tinha que ser nesse bendito lugar. E em determinada época, estava tendo uma discussão de qual personagem entraria no Smash Bros, um jogo de luta da Nintendo que resumidamente é uma mistureba de vários personagens. Você pode ver literalmente o Pac-Man lutando contra o Ryu do Street Fighter. E isso é canônico, tá ligado? Tipo, tá acontecendo num jogo original. E tinha um usuário em questão que estava querendo muito que o Steve entrasse no jogo. Tanto que ele fazia diversos posts falando que o Steve era muito lindo, era muito legal, descolado e que todos deveriam adorar o Steve. E também, sei lá, uma redação do porquê ele deveria entrar no Smash Bros. O Elemento fez até mesmo uma modelagem 3D do seu próprio Steve,
que, diga-se de passagem, ficou bem bizarro. E é claro que todo mundo do 4chan falou que aquele Steve estava bizarro, nojento e grotesco. Tava mais feio que bater na mãe. Mas isso não abalou o nosso usuário anônimo. Muitas pessoas estavam pensando que o próximo personagem a ser adicionado no Smash Bros seria o Banjo-Kazooie, um jogo que era muito famoso antigamente, e eu já admito que eu nunca ouvi falar. E enquanto o Banjo-Kazooie tinha uma legião de fãs, o Steve do Minecraft também tinha, né? Ou seja, tudo isso só resultou em uma discussão massiva no meio do 4chan. Mal sabiam eles que os dois seriam adicionados no jogo, né? Sim, a discussão foi completamente inútil. E a pessoa que estava mais nervosa e agressiva nisso tudo era o nosso querido usuário anônimo, que é fanático no Steve. Tanto que ele fazia várias postagens falando mal dos fãs do Banjo-Kazooie e também dos personagens do jogo. Mas tudo isso só acabou ficando gigante mesmo, porque o usuário anônimo acabou liberando, né, a modelagem 3D do seu Steve. Ou seja, todo mundo poderia utilizar aquela modelagem bizarra que ele tinha feito. E meus amigos, foi aí que a coisa piorou em um nível estratosférico. Várias pessoas começaram a fazer vídeos desse Steve grotesco, cometendo diversos crimes, além também de comer os personagens do Banjo-Kazooie, na forma literal da coisa. Sim, temos o Steve Vor em 2025, e mesmo que várias pessoas estivessem utilizando essa modelagem, né, para fazer coisas ruins, também tinha usuários talentosos que faziam diversas outras coisas boas, como alguns memes e também adicionar o próprio Grotesque Steve dentro do Smash Bros. Mas é claro que vindo do 4chan, o bem nunca prevalece. É tipo você querer utilizar uma faca em uma briga de bazuca. No caso, a bazuca é o mal, né? E a faquinha é o bem. Então, posteriormente, um vídeo começou a ser muito compartilhado no 4chan e na internet no geral, né? Envolvendo o Grotesque Steve e os personagens do Banjo-Kazooie. Me alertaram para não ir atrás do vídeo completo. Mas como eu tinha que fazer esse vídeo para vocês, e eu já estou meio familiarizado com coisas traumatizantes, eu persisti e fui atrás. E com certeza isso foi um erro que eu irei pagar com a minha sanidade mental. Eu vou mostrar aqui só a parte que dá para mostrar aqui para vocês. Então fiquem cientes que relaxa, não vai ter nada de anormal aqui. Após isso, meus amigos, o Steve vira o maior Jack do planeta Terra. Sim, o próprio Grotesque Steve vai fazer uma brincadeira aí com os personagens do Banjo-Kazooie. E eu acho que vocês já entenderam que tipo de brincadeira é. E não satisfeito com tudo isso, no final ele ainda espalha o seu próprio chocolate no mapa inteiro. E sim, é aquele tipo de chocolate. Esse é o máximo que eu irei falar sobre, mas cara, não procurem, não vale a pena, meus amigos. É claro que até o pessoal do 4chan ficou meio em choque vendo aquilo, né? Já que o negócio já tinha passado dos limites, era só uma discussão bobinha de qual personagem iria entrar em um jogo. Então, posteriormente, esse assunto morreu de vez, né? Igual tudo na internet. Algo fica extremamente relevante e do nada, pum, ninguém mais se lembra dele. Até do nada sair um mod completo do Grotesque Steve para o Minecraft. Sim, aquele mesmo Grotesque Steve, bizarro, Jack e por aí vai. Tem até mesmo um trailer no YouTube que está bem animado, com a participação especial do outro mod banido pela Mojang. E admito que neste vídeo aqui, ele está bem mais perturbador, hein? Porque assim, o Grotesque Steve fica perseguindo ela pela caverna, enquanto fica com umas expressões bem bizarras. Se colocar uma música de terror, já vira uma creepypasta. E bem, é claro que ele está perseguindo a outra personagem para fazer aquilo lá. É, aquele tipo de coisa que você tá pensando. Então é por isso que tá tendo toda essa polêmica por trás desse mod, né? Por trás do Grotesque Steve, que sinceramente eu acho que será banido rapidamente pela Mojang, igual aconteceu com outro mod. No entanto, ele em si no jogo eu não achei nada demais.
Claro que tem ali todo o duplo sentido, né, do que ele está fazendo, mas pelo menos eu não achei muito traumatizante. Só que eu sou um adulto, né, não uma criança de 10 anos de idade. Mas é claro que levando o contexto geral do mod em si, ele é muito problemático e muito perturbador, né, rapaziada? Você está literalmente adicionando um personagem que vai te perseguir para fazer aquelas coisas com você. E lembrando que é um jogo infantil. E pode ter certeza que se esse mod não for banido rapidamente, não demorará muito para que outras pessoas comecem a explorar ainda mais ele, seja fazendo mais versões do Grotesque Steve, ou também coisas mais pesadas, né, mais gráficas e tudo mais. A internet adora ver os limites das coisas, o que só acaba prejudicando o alvo principal do jogo, né, que são as crianças. E eu tenho certeza que se isso daqui for muito pra frente, né, ficar muito famoso, muitas pessoas irão atrás da história dele, o que acabará em uns vídeos assim bem grotescos. É tipo uma toca de coelho, quanto mais você entra, pior o negócio vai ficando. Mas bem, rapaziada, essa foi a história bizarra da vez. Eu espero que vocês tenham se traumatizado um pouquinho. Peço que vocês não vão, né, procurar o vídeo do Steve, porque simplesmente não vale a pena. Vocês não vão ver coisas legais. E relaxem que eu já vi isso por vocês. Todas as informações desse vídeo foram pegadas do canal da Blarzica. Me desculpe se eu pronunciei errado. E ela abordou esse tema aqui bem mais sério, né, sem fazer nenhuma piada ou coisa do tipo. Então, caso vocês queiram dar uma olhada no canal dela, estará aí na descrição, e também o canal de quem fez a gameplay, né, desse mod grotesco, que foi o canal do Vix, também estará aí na descrição, rapaziada. Mas bem, não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, que isso me ajuda bastante. E bem, eu preciso pagar o meu psicólogo, então dá essa moral aí. Muito obrigado aos maravilhosos membros desse canal, obrigado pelo apoio de todos vocês, e é isso, eu vou ficando por aqui, valeu, falou e tchau.